Sobre declaração de imposto de renda para microempreendedores individuais. Estamos no prazo da declaração que vai até o final de maio. E essa é uma das categorias que mais tem dúvidas sobre esse processo de declaração do imposto de renda. Então, a Natália Schmidt e a Charline Konajeski estão aqui para conversar com a gente, bater um papo sobre essa questão de declaração de imposto de renda e também de mês. Bom dia, Natália, muito obrigado pela presença aqui nesta manhã. Eu que agradeço. Tudo bem? Que dia lindo hoje, né? Ah, é bonito ainda, véspera de feriado, né? Feriado no meio de semana, tal, né? Todo mundo gosta. Charline, bom dia também, muito obrigado pela participação. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, né? Quais são as principais dúvidas sobre declaração de imposto de renda para mês? Olha, geralmente todos os anos a gente recebe uma enxurrada de novas pessoas com dúvidas, né? A maioria delas eu preciso declarar, né? Essa é a primeira. Preciso, mas não sei como, né? O pessoal não sabe, né, quais os limitadores, né, o que precisa, o que não precisa, porque geralmente quem tem MEI pensa o seguinte: eu não preciso declarar imposto de renda, ou eu preciso só declarar o imposto de renda da pessoa física, e na verdade a grande maioria tem que declarar o MEI, o imposto de renda do MEI, né, a gente chama de CIMEI essa declaração, e o imposto de renda da pessoa física também, na maioria dos casos. Tá aí uma dúvida cruel. Então são duas declarações, geralmente para quem tem MEI, na grande maioria. Então agora nesse momento tem que fazer a declaração do MEI pessoa física. As duas coisas. As duas juntas? As duas juntas, o prazo é o mesmo agora, né, Charlie? Isso, tanto da jurídica quanto da pessoa física também. Porque quando ele é um MEI, ele é a pessoa jurídica considerado, né? Uhum. Então ele tem que declarar de ambos. E aí cresce o movimento também e as dúvidas, né, relacionadas nesse sentido. Então, todo MEI não pode esquecer de fazer a declaração, né? Ambas as declarações, né, física e jurídica. Isso. Da física até tem algumas situações que eu acho que é legal explicar para quem está ouvindo, até para a pessoa saber se ela tem que declarar ou não, porque a cada ano a regra muda, né? Então, por exemplo, ano passado, pessoas com rendimento acima de 28 mil tinham que declarar, esse ano mudou, acima de 30, 639. Então, se você dividir isso por 13, para uma pessoa que tem salário em um 13º, a partir de 2.300 e alguma coisinha, a pessoa já tem que declarar. Então, quem tem o salário acima desse valor tem que fazer a declaração. Então, eu sugiro não esperar ter o CPF bloqueado no banco, né, para ligar para a gente. Faça isso antecipadamente, porque aí você evita multa, evita os juros, né? Porque quando você atrasa e perde o prazo, tudo fica mais complicado depois, né? Isso tem a ver com a faixa de faturamento também? Também. O MEI tem muitas pegadinhas que a gente fala, né? Por exemplo, uma pessoa que fatura pelo MEI, ela também tem que ter a ciência que, para ela não ter o estouro do MEI, ela tem limitadores de faturamento também, que é 81 mil anual. Porém, tem algumas exceções. Então, por exemplo, se a pessoa abrir o MEI em janeiro desse ano e ela já estourou o 81 mil anual, ela vai ter o ano inteiro desenquadrado do MEI, tributando no Simples Nacional. Então, são regras que quem abre um MEI é muito importante se informar. Se o MEI já existe há mais de um ano, aí a regra é um pouquinho diferente. Você tem ali a proporcionalidade dos 12 meses, né, que é considerado. Existe, claro, um projeto de lei tramitando desde 2021 sobre o aumento da faixa de faturamento do MEI, só que ele ainda não é válido, né? Ele foi aprovado no Senado em 2021, propondo aumento para 130 mil, mas ainda não teve a votação no plenário da Câmara dos Deputados, né? Então, se isso acontecer, a gente pode ter um aumento do MEI para 144 mil, mas hoje é 81. Então, o MEI que faturou acima de 81 mil no ano, né? Ele tem que ser desenquadrado do MEI e passa a ser uma empresa de tributação normal, vamos dizer assim, né? Há muita confusão nisso? Muita. É bem comum, assim, não digo toda semana, mas de vez em quando aparece alguém com multas de 40 mil, 80 mil de MEI, assim, sem saber de onde veio a multa. Então, a gente gosta muito de orientar sobre MEI por conta disso, para evitar que chegue nesse ponto, né?
E as pessoas acham que às vezes é só o faturamento da venda que exclui do MEI, e não é. Se você comprar também demais no MEI, acima desses 81, você também tem a exclusão automática do MEI. Se, por exemplo, a pessoa abriu um mês, pagou 1, 2 meses e simplesmente parou de pagar. Algumas pessoas acham que esse débito ele simplesmente vai morrer, vai deixar de existir, e não. Inclusive, você pode ter o MEI excluído por falta de pagamento daquela guia mensal. Então, são informações importantíssimas, né? O MEI é ótimo, ele só tem que ser bem utilizado a favor, né, de quem tá usando esse benefício. Agora, eu sempre tive uma dúvida, né? O MEI surgiu realmente, né, para desenvolver melhor a situação desses microempreendedores ou só para tirar da informalidade, hein? Buscar arrecadação maior? Tem muita coisa boa do MEI, inclusive existem muitas ações do Sebrae incentivando porque é uma forma de você começar a ser um empreendedor e estar de forma regular. Você pode ter uma máquina de cartão de crédito para vender, você pode emitir nota, você pode fazer uma série de coisas que você não tendo CNPJ você não consegue. Eu acho que o que é melhor do MEI é o acesso a créditos baratos. Então tem linhas de créditos específicas para quem está começando um negócio ou, enfim, para fazer investimento no MEI. Então vale a pena. Vale Apesar a pena. De chegar agora a ter que fazer declaração de imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, apesar de ter um custo mensal por isso também, mas vale a pena. O MEI, ele na verdade, se você for analisar, ele é uma forma muito mais barata de você recolher o INSS, né? Então, é vantagem, porque, por exemplo, você começa um negócio e você tem algum problema de saúde, por exemplo, você tem todas as garantias do INSS quando você é MEI. Óbvio que tem um tempo mínimo de contribuição, que não teria, né? na informalidade, né? A gente fala, né? Para de prestar o serviço ou fazer o que está fazendo e não tem arrecadação nenhuma, né? Isso. E o MEI garante isso, né? Garante, e é uma forma da pessoa começar a aprender a ser empresário, né? É uma responsabilidade anual, o MEI, se você for analisar, que é a entrega dessa declaração. Então você começa a aprender que empresas têm algumas regras um pouquinho mais sérias, né? Uhum. E eu sou super favorável. Eu acho que todo mundo deveria começar num MEI, aprender a ser empresário, para depois pensar em ir para o Simples Nacional ou para um lucro presumido. Que ajuda muito no desenvolvimento e garantia do negócio, que é o principal, né? Exatamente. Fortalecimento dos negócios acima de tudo, né? Bom, a declaração tem que ser entregue até o final do mês de maio. Isso. Amanhã a gente entra no mês de maio. Isso. Então vamos chamar a atenção dos MEIs. Isso aí. Né? Não esqueça do prazo para fazer a declaração do imposto de renda, né? Precisa reunir documentação, principalmente, né? Então corra o quanto antes, né? Para saber o que precisa buscar, o que precisa entregar para poder fazer a declaração, porque nesse momento os escritórios de contabilidade estão fervendo, né? Estão. Como é que tá lá? Como é que tá lá? A gente brinca... reforço na equipe, 24 horas por dia. A gente brinca que essa época a gente sofre depreciação acelerada, né? Contador, essa época do ano sofre, mas é uma época muito importante justamente para... A gente brinca que a virada de ano é agora, né? O que o MEI precisa apresentar para fazer a declaração de imposto de renda? Vai depender do tipo de atividade. Então, eu sugiro, de repente, a gente até fazer uma postagem depois com os requisitos. Tudo certinho. Porque, por exemplo, tem situações diferentes. Por exemplo, um profissional tipo um Uber. Ele tem vários benefícios e ele não tributa 100% da receita dele. Olha só. Porque o governo entende que ele tem custo de gasolina, de desgaste do carro. Várias outras atividades têm alguns benefícios que podem ser utilizados. Então isso é também uma sacada bem legal para o pessoal. Vai muito da atividade de cada um. Mas principalmente os faturamentos. Levar sempre para o contador o faturamento que teve durante o ano, com emissão ou sem a emissão de notas fiscais, para estar fazendo esse cálculo para poder informar na declaração de renda depois. Então, levar sempre os dados dos faturamentos que tiveram no ano todo. Principalmente quem recebeu por Pix, tá? Porque o Pix ele já é online com a Receita, né? Então as pessoas acham que recebi no Pix, não precisa, inclusive... Todo mundo feliz com a chegada do Pix e não se tocou que agora ele é fiscalizado, né? Exato. Nem máquina de cartão, já é online com a Receita, né? Isso, né? Tudo que passa tem como ser fiscalizado, né? Isso.
Bom, ô Charline, tu tá falando muito pouco, então atende aqui a nossa audiência. Vamos lá. Né? Tem aqui, ó, minha esposa se aposentou em abril do ano passado com salário mínimo. Ela precisa fazer declaração? Na verdade, Tem se que ela... ver quanto é que ela ganhava, né? Isso, tem que ver, assim, se for realmente só um salário mínimo, ela não se enquadraria nesse caso. Se ela tiver outros rendimentos que não sejam só da aposentadoria, desse um salário que ela se refere, aí sim. Ou se ela recebeu uma herança. Tem outras questões também. Comprou e vendeu um carro, um imóvel. Às vezes não é só o rendimento. Né? Ao se aposentar, a gente recebe alguns benefícios, né? Certo. Que são comuns, né? Isso é cabível também do imposto? Isso também tem que constar? Então, quer dizer, eu sou obrigado a fazer a declaração porque a minha renda superou o mínimo ali, Sim. né? Com tudo que eu recebi. Uma coisa importante é que não é porque a pessoa vai declarar que necessariamente ela vai ter que pagar, né? Exato. Acontece um movimento inverso, você receber dinheiro de volta. Tendo a receber, né? Isso, porque tem muitas coisas que as pessoas não sabem que podem se utilizar para bater. Por exemplo, um caso que a gente estava discutindo na semana passada, o Pilates. Você sabia que o Pilates é dedutível aí do imposto de renda? Pilates? Pilates. Olha que boa notícia, né? Porque todo mundo diz que Pilates é muito bom. É bom até pro bolso, né? Exatamente, reduz o valor a ser pago, né? Então, o pessoal geralmente sabe dos itens de saúde, né? Por exemplo, clínicas médicas, procedimentos cirúrgicos, medicamentos. O pessoal geralmente sabe do dentista, mas o Pilates, né, quando ele é exercido por um profissional de fisioterapeuta, né, que fala, Isso. né? Pode ser utilizado. Óbvio que tudo isso você tem que ter nota fiscal, né? O estúdio de Pilates também tem que declarar isso, porque não adianta quem usou do serviço declarar e o estúdio não, né? Aí o estúdio de Pilates vai ter problema depois na declaração deles. A pergunta foi do Valdir. Então tem que ver o cálculo, né? Entre janeiro e abril, qual foi o rendimento delas. E bens, mais a aposentadoria se ultrapassa o valor mínimo Isso. de faturamento anual para fazer a declaração do imposto de renda. E se ela não tiver nenhum outro caso que é de venda de imóveis, compra, herança, nesses outros teria que dar uma avaliada. Quais são as principais dúvidas que chegam para vocês nessa época do ano? Olha, esse ano veio muita gente perguntando sobre pensão alimentícia, porque esse ano teve uma mudança. A partir desse ano você tem que informar o número do processo para informar a pensão alimentícia na declaração. Então, essa foi uma que deu bastante dúvida esse ano, tá? E quais são os erros mais comuns em declaração de imposto de renda? Chega muita gente lá para vocês, por exemplo, assim, ó, fui tentar fazer sozinho, deu BO, caí na malha fina, não sei onde está o erro, ferrou. É que muitas vezes o pessoal pega pela pré-preenchida, mas a pré-preenchida ela não vem 100% preenchida. Por isso é pré, né? Então o pessoal se baseia muito nisso e acaba não informando algumas coisas. Ou informa dados incorretos em campos incorretos que não deveriam. Porque tem alguns casos de educação que às vezes pagou R$10 mil de educação, mas nem todo esse R$10 mil vai abater do teu imposto também. Então, tem algumas situações que tem que cuidar quando vai fazer esse preenchimento automático. E a maioria das vezes é porque ou não informou ou informou em campos errados. Quando vai tentar fazer por conta própria e não tem um conhecimento. Muita gente pergunta o que pode ser abatido do imposto de renda. Enorme. Porque, olha, pagar imposto de renda não é fácil, né? Sim. Eu que o diga, né? Todo ano vem aquela notinha para pagar que é pesada. Mas tem muitas coisas que podem ser abatidas. Por exemplo, yoga eu não sabia que podia. Pilates. Pilates, desculpa. Isso. Já estou pensando em fazer Pilates. Vai sair do yoga para ir pro Pilates, né? Tem muitas coisas. Só que existem limitadores de percentuais, né, que podem ser utilizados. É isso que justamente a Charlene estava relatando. Educação você não consegue abater 100%, é só um percentual. Saúde também tem algumas regrinhas, não é todo medicamento que você pode abater, tem alguns específicos. Acho que principalmente o que o pessoal deve levar em consideração é, por exemplo, aluguel. Aluguel é o que mais a gente vê dar problema no imposto de renda, porque às vezes a pessoa recebe um aluguel
e não declara isso. Faz de forma mas é meu vizinho, é meu amigo, ele só me paga. Aluguel é uma das coisas que mais a gente vê o pessoal caindo, tá? Então, informem o aluguel, gente. Paga o imposto, deixa regular, que é uma renda que você pode depois justificar, né? Uhum. Então, aluguel dá muito problema. O que mais, assim, a gente... a parte de ações, pessoal que tem investimento, às vezes tem muita dúvida, porque quando a pessoa mete com investimento, tem uma conta ali numa corretora, tem que informar todas as movimentações no ano. Então tem cliente que chega lá com 70 páginas de movimentação de ações. Tem que lançar 70 páginas. Tem que estar tudo informado. Comprou, vendeu, foi uma compra e uma venda de um ativo, né? Então tem que informar. Tem algum tipo de investimento que não paga imposto de renda? Isso gera uma confusão também na cabeça das pessoas, né? Tem. Aí a gente entra para uma conversa do mercado de investimento, né? Porque quando você vai mexer com aplicações, existem algumas que eles já recolhem o imposto de renda lá no momento do resgate, ou mensalmente. Então depende do tipo de investimento que você fez, ele tributa diferente. Então quem tem investimento é aconselhado a ter um profissional para fazer a declaração, né? Sim, com certeza. Para não acabar caindo num erro ou aí. Ou pagar duas vezes, né? Exatamente, né? Aí é que está. Para quem tem condições de fazer investimento, né? Então sempre é bom ter um profissional. Bom, e qualquer dúvida, como é que o pessoal faz para falar com vocês? Bom, o pessoal pode seguir a gente no Instagram. O nosso Instagram é consultoria_SC. Ou no telefone fixo, 3285-6332. Mas o Instagram tá lá, consultoria_SC. Isso. Você no Instagram vai lá, tira todas as dúvidas, já fala direto, também. Já entra em contato, tal. Também vê muitas dicas que tem lá, né, sobre a declaração do imposto Pilates está lá, inclusive. E o Pilates. Vamos ter que ir para o Pilates. Isso aí. Tá joia. Obrigado, Natália, pelas informações e pelas orientações aqui nessa manhã. A gente que agradece. Um ótimo dia e amanhã parabéns para todos os trabalhadores, né? Amanhã é nosso dia, né? É o dia de todos. Charline, muito bom dia, obrigado. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Natália Schmidt e Charline Peraí, vou repetir. Conageschi, contadoras que estiveram aqui tirando dúvidas sobre declaração de imposto de renda de mês.